Irmãos, pais do Senhor Jesus, que Deus assim possa abençoar as vossas vidas, possa derramar chuvas de bênçãos, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês e também sobre a minha vida. Eu vou estar deixando uma mensagem para a meditação dos vossos corações. Esta mensagem que eu irei estar deixando, ela nos exorta acerca da gratidão, né? Então, eu vou estar deixando esta mensagem para os vossos corações e que assim cada um de vocês possam refletir, possam meditar embasado nesta mensagem. E essa mensagem, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Ela vai nos contar a história de 10 leprosos que foram curados. Vou estar lendo, que os irmãos possam estar meditando em nome de Jesus. Se assim alguém estiver com a Bíblia aí por perto, querer abrir também para acompanhar, podem ficar à vontade. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11, que nos diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Esta mensagem, como eu disse no início, ela nos conta a história de 10 leprosos. A palavra do Senhor, lá em Levíticos, vai nos dizer que os leprosos naquela época, eles deveriam ficar isolados. Eles não poderiam de forma alguma, em hipótese alguma, estar no meio da multidão, no meio da sociedade. Só que a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava indo em Jerusalém e passou na Samaria da Galileia e da Galileia, né? E quando aqueles leprosos, de alguma forma, eles ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali, creio eu que eles se comunicaram entre si, entraram em um acordo e disseram entre si: nós vamos chegar mais ou menos perto, a uma distância a qual ele possa nos ver e possa nos ouvir, e nós vamos clamar a ele para que ele possa nos curar desta lepra. Creio eu que eles entre si se comunicaram. E a palavra do Senhor nos diz que eles gritaram: Aleluia, Jesus! E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra do Senhor nos diz que ali eles não se aproximaram, de longe eles gritaram. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E ali, assim eles o fizeram. Eles ouviram a voz do mestre e seguiram de volta para que os sacerdotes pudessem avaliar a sua situação para verem se eles estavam aptos a retornar de volta à sociedade, a ter uma vida comum como todas as pessoas naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto eles estavam voltando, que eles foram limpos. E um deles, ao perceber que estava limpo, voltou novamente até Jesus, glorificando, engrandecendo e exaltando
o nome de Jesus. Ali, quando ele chega, se aproxima de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e começa a glorificar pelo milagre que lhe havia ocorrido. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele questiona: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os leprosos? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, senão este samaritano? Eles não voltaram. Somente um deles teve um coração purificado para voltar, para agradecer o milagre que lhe havia ocorrido. Trazendo para os dias atuais, no nosso meio, no meio em que nós vivemos, né? A gente questiona, né? Muitas das vezes a gente pede um milagre a Deus. Muitas das vezes a gente clama pelo milagre. Muitas das vezes a gente clama por uma porta aberta. Muitas das vezes a gente clama por uma enfermidade para ela ser curada, né? Só que aí quando recebemos o milagre, quando recebemos a bênção, quando recebemos a cura, nós simplesmente partimos e esquecemos de agradecer. A gratidão, ela não muda, não transforma o nosso coração. A gratidão, ela não vem até nós. Glória a Deus. Aqueles 10 leprosos tinham a mesma enfermidade. Aqueles 10 leprosos foram até Jesus no mesmo intuito, no intuito de serem curados. Todos eles estavam no mesmo intuito, né? Foram até Jesus, foram limpos, foram libertos, foram curados. Porém, aqueles 9, eles só queriam a cura. Eles não estavam à procura de Jesus para se aproximar de Jesus. Eles estavam à procura de Jesus somente para receber a sua bênção. Mas um daqueles voltou para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor. Nesse momento que você está ouvindo esta mensagem, eu te pergunto: você está embasado entre aqueles 9 leprosos ou você está embasado naquele único leproso que foi curado? Naquele único leproso que teve o coração de gratidão. Como eu disse anteriormente, muitas das vezes a gente clamamos ao Senhor pelo milagre, só que quando recebemos o milagre, partimos e esquecemos de quem nos abençoou. E esquecemos da fonte de onde veio esse milagre. Então, neste momento, eu te convido a se achegar a Jesus com gratidão. A se achegar aos pés do Mestre com gratidão. O que eu observo muito na palavra do Senhor é que todas as pessoas que queriam se aproximar de Jesus, sempre havia uma multidão para impedir. Aqui não nos fala sobre a multidão tentando impedir aqueles leprosos, mas creio eu que se a multidão tivesse a oportunidade, teria impedido, porque não era permitido aqueles leprosos estarem ali. Mas eles foram porque eles queriam se encontrar com Jesus. Então não permita que a multidão te impeça de receber o teu milagre. Às vezes a multidão não se torna exatamente em pessoas, se torna no nosso medo, nos nossos pensamentos, naquilo que está dentro de nós. E muitas das vezes nós deixamos com que essas coisas que perturbam a nossa mente nos impeça de nos aproximar de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala acerca da mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos ali padecendo, sofrendo daquela enfermidade. A palavra do Senhor nos diz que ela já havia gastado tudo que ela podia, com médicos, com várias outras opções naquela época, mas nada conseguiram fazer por ela. Ela tinha recursos financeiros, mas o recurso financeiro não foi o suficiente para que ela pudesse alcançar o milagre para a vida dela. Só que quando ela soube também que Jesus estava ali, ela correu até Jesus e pensou consigo: se eu tão somente tocar na barra dos seus vestidos, na orla dos seus vestidos, certamente eu serei curada. E a palavra do Senhor nos diz que ela tocou. E quando ela tocou, imediatamente a fonte de sangue secou sobre a vida daquela mulher. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus pergunta. Jesus ele já sabia, mas ele pergunta:
quem me tocou? E a multidão diz, mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E tu perguntas, quem me tocou? E Jesus responde, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saíra virtude. Glória a Deus. E aquela mulher, sabendo o que lhe havia ocorrido, ela disse, mestre, fui eu quem te tocou. Fui eu. A multidão tentou impedir, glória a Deus, mas ela não permitiu com que a multidão fosse o empecilho para que ela pudesse alcançar o milagre na vida dela, né? Então, mais uma vez eu te digo nesse momento, não permita com que a multidão te impeça de receber o seu milagre. Não permita com que a multidão te impeça de receber a sua bênção. Talvez a multidão seja o seu esposo, seja o seu filho, seja a sua esposa, seja a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, né? Porque às vezes o empecilho para nós seguirmos avante, muitas das vezes, vem de quem nós mais amamos, vem de dentro da nossa própria casa, vem da nossa própria família, vem do nosso círculo de amizade, né? Então não permita com que a multidão te impeça de receber o seu milagre. Mas quando receber o seu milagre, seja como aquele único leproso que foi curado daquela lepra. Seja como aquele único leproso que foi curado daquela enfermidade. Lembra que você correu atrás do seu milagre, que você alcançou o seu milagre e seja grato. Volte para agradecer, volte para glorificar, volte para exaltar o nome do Senhor. Porque se eu e você estamos aqui nesse momento, se você está aí e eu estou aqui, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor sabe que eu e você precisamos da cura. Porque Ele sabe que eu e você precisamos do milagre. Ele sabe que eu e você precisamos de uma bênção. E essa bênção, ela está à porta. Então receba ela nesse momento e que o nome de Jesus seja glorificado através do milagre. Não pensa que foi por mérito próprio, mas aprenda a agradecer a Deus. Então eu finalizo esta mensagem dizendo, seja grato. Seja uma pessoa com coração puro, com coração renovado, com coração de gratidão, de verdades perante o Senhor. Não permita com que a multidão te impeça de receber o teu milagre. Que assim Deus, com a sua infinita graça, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, assim possa te abençoar. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus e que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém? Glória a Deus.